Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus, Pastor Divino Silva falando com você ao vivo, diretamente de São Geraldo do Araguaia, estado do Pará. Ao fundo musical do tecladista Val Lopes, o tecladista que tem todo um fundo musical aí da sua plataforma do YouTube, é que nós estamos iniciando agora, neste exato momento, mais um estudo bíblico para você e para a sua família. Agonia, angústia, ansiedade, aperto, martírio, tormento, tribulação. Isso nós chamamos de aflição ou aflições. No cenáculo, quando Jesus partilhava a ceia, o evangelista, o teólogo João, no capítulo 16, o verso de número 33, ele escreve assim: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Alguns falam assim: eu venci o mundo e vós também vencerás. Não nesse texto. Nesse texto, Jesus venceu o mundo. Neste texto, ele está dizendo para que venhamos à procura da paz. E ele está dizendo ainda: no mundo passais ou tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Vamos entender alguns aspectos desse capítulo 16, o verso 33 de João. No vídeo anterior, nós falamos sobre a questão da guerra, do medo, do pavor, mas hoje nós estaremos falando aqui sobre João capítulo 16, o verso 33 e algumas referências. Quando nós vamos falar sobre aflições devido à situação mundial, as pessoas logo temem sobre este aspecto e este assunto. Mas vamos falar um pouquinho. Provações gerais. Jesus está falando nesse texto sobre provações gerais. No momento em que ele está, só um momento, partilhando a ceia lá no cenáculo, chama os discípulos em particular e fala assim para eles: vocês irão chorar, vocês irão sentir tristeza, vocês irão lamentar, porque eu vou deixar vocês. O mundo irão odiar vocês. Olha o que Jesus está falando para os discípulos. O mundo irá odiar vocês. Vocês serão odiados. Deixarei vocês. Lá no capítulo 14 anterior, você vai observar que ele vai estar dizendo: não vos deixarei órfãos. Mas nesse texto, você observa que ele está trazendo uma mensagem para os discípulos sobre quando eles seriam perseguidos, como falei no vídeo anterior. Mas nesse capítulo 16, a partir do versículo 33, especificamente nesse texto, você vai observar que ele está falando sobre provações gerais. Em Romanos, capítulo de número 8, vamos ler aqui Romanos, capítulo de número 8, você vai observar que nesse texto do capítulo 8, o apóstolo Paulo ele está assegurando e trazendo o aspecto sobre estas provações. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ele está se referindo a Jesus. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem é que vai te separar do amor de Cristo? Uma pandemia? São as aflições? São as perseguições? São as aflições, as provações gerais? Quem é que vai te separar do amor de Cristo? A nudez, a fome, a peste? Aí ele vai falar: a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Quem é que vai te separar do amor de Cristo? Então, o verdadeiro cristão,
pode vir perseguições, pode tentar vir influências do mundo, o sistema político, escatológico, pode vir qualquer coisa, mas quem é que vai te separar? Aí Jesus está chamando os discípulos aqui em particular, no momento em que partilha a ceia, e ele está dizendo: provações gerais virão a vocês. Ele vai estar também dizendo: plantou, colherá. Olha o que fala aqui em Gálatas, capítulo de número 6, o verso 7. Olha o que ele diz agora, Gálatas, capítulo 6, o verso 7. Não erreis, não erreis. Ó, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Ele está falando sobre o sistema daqueles que plantam a maldade, o pecado, ou que seja qualquer outra circunstância. Um dia a conta virá. Mas Jesus está dizendo para os discípulos: vocês vão passar por angústias, vocês vão passar por momentos tão difíceis, mas ele está dizendo, ele está afirmando aqui no seu capítulo 16, o verso de número 33. Estas coisas vos tenho dito, que tenhais paz em mim. Tem que procurar a paz em Jesus. Eu sei que vai vir angústias, vai vir tantas tribulações. Estamos passando pelo princípio das dores. Não são dores, mas são princípios. Mas você tem que ter fé, você tem que acreditar. Quantas e quantas pessoas perderam familiares, e você tem que aprender a superar isto. Você tem que aprender a vencer, porque você é um cristão. Ele está dizendo também sobre a disciplina. Olha o que fala aqui em Hebreus. Hebreus capítulo de número 12, o verso de número 7. Olha o que ele fala sobre a disciplina. Está falando sobre o sistema das aflições. Quando você acha: Deus me abandonou, Deus me deixou só. É como se você estivesse dizendo: eu não sou cristão, eu não tenho força, eu não tenho fé. Jesus fala: procure a paz em mim. Lá em Mateus capítulo 11, o verso 28, ele está se referindo às cidades impertinentes. Ele diz assim: ó, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Olha o texto bíblico aqui do lado. É interessante a gente associar o conceito da vida humana com o conceito dessa vida humana, porém, um verdadeiro cristão. Vença, meu irmão, vença, minha irmã, vença. Pare de deixar de congregar, congregue mais. Você tem que parar, não é de congregar, é deixar de congregar. Vá para a igreja, congregue, confraternize, erga a tua cabeça, tenha fé. Você já venceu juntamente com Cristo. Quando Cristo vence, Ele te dá todo o poder também para vencer. Que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família, a sua vida, porque hoje é dia de vitória para a sua família e por sua vida. Esse vídeo vai ficar em duas partes, parte 1 e parte 2. E agora nós